Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu vejo muito julgamento, né? As pessoas tratam prostituição, ou mesmo pessoas trans, como eu já disse, promíscua. E volta e meia eu escuto falar, eu nunca faria isso. Não, porque isso eu não faria. Gente, pense bem. Pessoa expulsa de casa com 13, 14 anos. Na escola, não respeita o nome. No emprego, não consegue, né? Então fica até uma pergunta pro ouvinte, né? Pra quem... Quantas pessoas trans você já abraçou na tua vida? Quantas pessoas trans você já convidou pra tomar um café? Já convidou pra conversar? Já falou sobre outro assunto. Gente, adoro Marvel, adoro filme de herói, adoro um monte de coisa. Sou marceneira, sou urife, faço um monte de outra coisa. Que também não é só ter monotemático, não é só sobre isso. Então, é isso. Busquem informação, busquem, conversem, normalizem. E aceitem, conversem, respeitem. Olá, no ar para você mais um podcast do Correio Brasiliense e hoje eu e Aline Brito, repórter do Correio, recebemos Marcela Bosa, gerente da agência do Banco do Brasil no Brás, lá em São Paulo, que está em Brasília para lançar o seu livro Eu, Mulher Trans. Marcela conta nesse livro a história de vida dela e como foi a transformação, o processo de transformação. Marcela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra receber você aqui. Agradeço. Para mim, sempre que eu posso tocar no assunto, falar sobre isso, é uma alegria muito grande, né? Ainda mais numa data especial como essa, que é meu aniversário também hoje, né? E amanhã é dia do orgulho também. Então, é uma dupla comemoração. Tá lançando o meu livro, né? Lancei em São Paulo semana passada, hoje em Brasília, nessa data tão especial, né? Então, agradeço de verdade, de coração, né, pelo convite. Pois é, Marcela, vamos começar do começo, né? Você, inclusive, entrou no Banco do Brasil como do sexo masculino. Sim. E, de repente, toda a transformação, o processo de transformação. Como foi isso? Conta pra gente um pouquinho, faz assim um resumo. Eu sei que a história é longa, mas enfim, o nosso tempo é curto. Sim. Na verdade, assim, uma coisa importante é que ninguém se transforma, ninguém vira. A gente apenas, às vezes, não sabe o que é, né? Isso tudo numa era que não havia tanta informação como tem hoje em dia. Não havia referenciais sobre isso. Mas desde criança, desde muito cedo, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada. Que eu não enquadrava naquele perfil que as pessoas queriam que eu me enquadrasse. Que mesmo o povo me vendo como um menino, eu não me via como um menino. Só que, como você criar coragem de se libertar, de se entender, de buscar informação, que é algo até básico, né? Então, foi um processo árduo, muita terapia, muita pesquisa, né? O tempo foi evoluindo, até que chegou um ponto que eu tava ficando literalmente doente, né? Tava endoidando praticamente, pensando muitas horas do dia, e com muita terapia novamente, que eu cheguei e tive a coragem de, não, opa, agora chega, porque daqui não dá. Daqui eu vou partir para um adoecimento, para alguma outra coisa, e quero buscar minha felicidade, quero poder me olhar no espelho. Então, o processo, cada história é muito particular, e no livro eu tento retratar muito isso, assim, de contar como foi esse processo, como que foi as terapias, como que foi o entendimento enquanto pessoa e quanto que foi a plenitude, né, que é hoje estar aqui contando um pouco da minha história. Sim, e falando do livro, do início do livro, eu vi nas suas redes sociais que você comentou que é uma ideia que você já vinha trabalhando e que deixou de lado por um tempo, mas depois da participação da Linda Quebrada, né, no BBB, você retomou essa ideia. Conta um pouco pra gente como que foi essa relação e por que te despertou novamente o desejo de escrever. Eu sou uma pessoa de exatas, eu sempre repito isso porque sou formado em física, adoro exatas, é minha paixão. Só que, desde quando eu fiz o meu processo, eu pensei, preciso botar no papel. E volta e meia eu faço palestra, troco alguma apresentação, roda de conversa. Não, seria legal ter um livro. Mas ficou na gaveta, ficou lá um tempinho. Começou a pandemia, né, então o livro ele acabou sendo meio como um grito, assim, alguma forma que eu tinha para poder, tipo, sabe quando você quer gritar escondido, quer gritar assim, sem poder se manifestar publicamente que está gritando, mas está lá guardado.
Tô gravando o meu grito, né, tá escrito no papel ali. E quando veio a participação da Linda Quebrada, que no Big Brother, onde ela tinha literalmente tatuado o ela na testa, né? E não é brincadeira, tá tatuado o ela na testa. E mesmo assim, vários participantes, o povo de casa também erravam o pronome dela, erravam o nome, e fazem isso alguns inconscientemente, outros conscientemente. Daí eu falei, caramba, gente, tipo assim, não dá pra alegar. Tinha gente na casa que era médica errando, né? Ou seja, não é problema de informação, é de caráter mesmo, né? Então eu preciso escrever um pouco sobre isso, eu preciso aproveitar a minha história, a minha vivência, já que eu tenho uma certa idade, eu tenho uma certa sabedoria da vida, né? A gente acaba adquirindo isso. Tô calejada, posso dizer que tô cascuda, já que já apanhei bastante já, então Então, eu aproveitei esse ensejo, né? Aproveitei essa história, aproveitei que eu não podia brigar, não podia berrar, né? Brigar sempre briguei, mas não podia berrar os quatro ventos quanto eu gostaria. Então, acabou que vou só fazer o livro, né? Vou fazer o livro. E provar que a minha professora de português, que eu, lá na quinta série, eu peguei recuperação em português. Então, para vocês entenderem que meu ponto fraco é português mesmo, né? Sim. Provar que ela tá errada, né? Então, tia Tereza, desculpa, você errou, né? Escrevi meu livro e é só o primeiro, né? Não paro por aqui, não. Ainda vem mais, né? Agora, eu reparei, porque eu li quase tudo, e eu reparei que, pelo menos até a página que eu li, lá pela página 120, eu não vi em nenhum momento você tratar do nome anterior, do nome masculino, Sim. né? Por que isso? É proposital? Você não fala mais dele, do nome? Enfim, como é que Sim. você trabalhou isso? A questão do nome, ela é muito particular, né? Ela é muito individual, até mesmo na escolha do nome, né? Tem um capítulo bem importante no livro que eu conto um pouco dessa história, mas ele tem muito a ver o seguinte, por experiência própria. Em uma viagem que eu estava fazendo para a Europa, e foi bem que assim que começou a pandemia. E eu me lembro que clima de fim de mundo, literalmente clima de fim do mundo, a gente achou que o mundo ia acabar, né? Verdade. Durante uma conversa, naquela depressão, né, eu fui para tentar conhecer outras pessoas e entre outras coisas, e eu comentei meu nome antigo como no meu gênero, né? E invariavelmente, na hora que eu contei, as pessoas começaram a errar o pronome e o nome, chutando que ser Marcelo. Meu nome não é Marcelo, o nome antigo. Eu não falo qual que é, mas eu garanto que não é Marcelo, né? Então, e parece que assim, tem gente que faz por mal, tem gente que não faz por mal. Mas parece que é meio automático, sabe? Você conta, né? E as pessoas erram. E com tanta gente, tipo, alguém conhece o nome verdadeiro do Chitãozinho e Chororó? Da Xuxa, né? Do Papa Francisco, alguém conhece o nome verdadeiro? Né? Posso dizer tantos outros nomes, gente, tantos outros nomes aqui que nunca ninguém nem imaginou quais são os... Gustavo Lima, tem um nome bem engraçado. Sim, da própria Anitta também, Da né? Anitta, nossa. Então, se as pessoas não têm dificuldade em chamar a Anitta de Anitta, por que ou mesmo de procurar seu nome de nascimento, né? Para que eu vou contar ele, né? E acaba remetendo uma história. Eu não tenho vergonha de quem eu fui. Eu agradeço muito ao menino que deu a vez à Marcela, né? A Marcela sempre existiu, ela sempre esteve ali. Ela precisava apenas de força para se revelar ao mundo. Mas, assim, já deu a vez. Já deu, né? Tá no passado. O mergulho da minha história, eu me apodero da minha história, né? Então é por isso que tem a ver um pouco com a minha relação com o meu nome a gente chama de dead name, né? Tem um termo comum na comunidade que é o nome morto. Nome morto é por causa disso, né? Tem até uma música Linda Quebrada que é O Júnior Teve Que Morrer. Uma coisa assim, não me lembro de cabeça, não vou lembrar não, mas tem uma música dela que ela fala sobre isso. Num dos momentos de choro dela na casa, ela fala sobre isso. De o Júnior teve que morrer pra Linha existir, né? Então, assim, é mais ou menos essa vertente, né? Sim. E escrever é muito potente, né? A gente, jornalista, tem uma relação muito forte também com a escrita e é uma forma de você eternizar quem você é num país em que mais mata pessoas trans no mundo e que muitas histórias são apagadas mesmo, né? Você escrever é uma forma de deixar para a posteridade, né? De deixar ali marcado, registrado que sim, existem as pessoas trans, né? Você pensou nisso quando foi escrever, em deixar
o seu legado marcado e de também trazer à tona todas as pessoas trans? Então, é bem justamente isso. E tem até uma complementação. O Brasil, pelo 14º ano consecutivo, de acordo com a ANTRA, é o país que mais mata pessoas trans no mundo, certo? Né? Em contrapartida, o Brasil também é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Interessante, né? Isso é meio incoerente, né? Ou coerente demais, de repente, né? Aquilo que eu desejo, eu quero esconder. Aquilo que eu... E por aí vai, né? Então, a ideia com o livro também é normalizar. A palavra que eu gosto sempre de frisar é normalizar as nossas existências, né? Por exemplo, dou um exemplo bem simples até da minha família. É muito comum o pessoal achar que pessoas trans não têm pais separados, pais que brigaram, que eu fui abusada na infância. Não, gente. Eu cresci, meus pais são casados até hoje, não falam comigo. Minha mãe fala um pouquinho, meu pai não fala. Mas eu cresci com pais casados até hoje, eu não fui abusada. Cresci num lar dito conservador, amoroso, entre do possível, né? Mas eu cresci numa família. O que acontece as pessoas trans... Eu não sei se vocês assistiram Harry Potter, por exemplo, né? Não tem um feitiço lá que a Hermione, ela faz lá e apaga na memória das pessoas, né? A existência dos três, né? Eu não gosto da escritora, tá? A obra eu gosto, mas eu não gosto da escritora por motivos bem particulares de ser uma transfóbica. Mas, assim, o que acontece é justamente isso com as pessoas trans. Os filhos, as filhas, são apagados da lembrança da família, né? E as pessoas trans também, que têm uma dificuldade, não só trans, pessoas LGBTs, de maneira geral, acabam também não contando da família. Porque por que eu vou entrar em detalhe dos meus pais se isso me dá uma lembrança boa, né? Quantos pais não expulsaram os filhos com 13, 14 anos, né? Então é mais ou menos isso. Isso dá uma falsa impressão que pessoas trans são filhos de chocadeira, que nascem de ovo, de certo, porque dá impressão. Por isso que eu fiz questão de, no livro, normalizar a minha existência, a minha criação. Minha criação ela é igual a 80% dos lares brasileiros, né? Acho que não tanto, mas ela é uma criação dita normal, né? Então essa que foi a ideia, deixar um legado nesse sentido. Normalizar. A palavra do momento é normalizar. A gente tem família, a gente tem hobby, a gente tem outros assuntos além disso. A gente tem problemas também, tem raiva, passa raiva com outras coisas, mas a gente existe, né? E vamos ocupar todos os lugares. Agora, você falou do abandono, né? Que muitas pessoas trans sofrem. Quais são as políticas públicas que faltam para atender essas pessoas que precisam de um acolhimento, né? Porque ninguém consegue, enfim, as pessoas não existem sozinhas, né? Precisa ter um acolhimento, enfim, um lar, precisa ter amigos, precisa se sentir acolhida. A pessoa se descobre, fala, olha, eu acho que eu sou trans, faz lá um monte de terapia, não sei o que, se descobre. Aí vai contar para a família, é expulsa de casa e tal. Como é que é essa política pública hoje para essas pessoas? O que é preciso fazer? Então, a princípio não existe, é muito pouca política. E vale lembrar que mesmo a nossa Constituição de 88, até hoje não existe uma única lei votada no plenário, votada, tudo corretamente ali. E não só pessoas trans, LGBT também. O que nós temos até hoje são entendimentos do STF, né, da interpretação de 88 ali, que dá uma certa segurança no sentido de casamento homoafetivo, ou mesmo do uso do nome social. Então, nós não temos nenhuma lei, né? Isso é importante. O acolhimento que existe, algumas prefeituras, alguns estados, né? Por exemplo, estou morando em São Paulo agora, né? Lá tem um ambulatório trans, por exemplo, que é onde tem no Hospital das Clínicas um tratamento que busca essa questão da hormonoterapia, até mesmo cirurgias já estão cobertas pelo SUS. O problema é a fila de 8 anos. Mas existe, tá no rol de cobertura do SUS, né? Então, as políticas públicas de acolhimento, elas têm que passar primeiramente por educação, por respeito, né? É muito comum o pessoal desvirtuar, acha que ensinar sexo na escola, ensinar diversidade, é ruim, eu vou contaminar meu filho. Gente, de verdade, eu tenho 38 anos hoje, né? Cresci vendo Tiazinha, cresci vendo Feiticeira, cresci vendo Banheira do Gugu, que às 2 horas da tarde de um domingo passava, assim, quem tiver dúvida procura no Google lá, vai ver que é a cena do Banheiro do Gugu, né?
E isso não me fez continuar virar cis, né? Então é mais ou menos as políticas que é informação. A gente precisa urgentemente desmistificar a vida de corpos trans, desmistificar corpos trans, né? A gente precisa urgentemente, precisa acelerar a fila de cirurgias, né? E até explicar o que é disforia, né? Disforia é quando a pessoa não concorda com a parte do corpo, não é quando não concorda, mas assim, ela não se identifica com uma parte específica do corpo. Tem gente que não gosta do nariz. O que vai lá? Faz cirurgia. O Brasil, inclusive, é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Então, até a hipocrisia também, de novo, tá? Sim. Adoro isso no Brasil, adoro. Tá? Não vou nem falar nada, eu adoro, né? Então, pauta políticas públicas nesse sentido, de respeito ao nome social também, né? Ou mesmo facilitações para poder, embora a gente já possa alterar o nome civil no cartório, cada cartório tem uma regra diferente. O meu foi de boa, o meu foi via judicial ainda, foi um dos últimos processos judiciais, mas tem cartório que, gente, perde certidão até do bisavô que morreu em 1900 e bolinha, né? Então, burocracia, falta padronizar. E para padronizar, preciso conversar, preciso discutir de maneira séria, objetiva, com políticas e de acolhimento nas escolas, no serviço e tudo mais, sabe? E seu acolhimento no Banco do Brasil, como é que foi? Eu posso me considerar uma pessoa bem de sorte, né? Por quê? Porque foi numa época que eu tinha um presidente, né, o Paulo Caffarelli, né? E era uma pessoa que estava muito aberta a essa questão da diversidade, essa questão de conversar sobre isso, de propor mudanças, né? E ele acolheu muito bem, acolheu de maneira bem significativa. Ele entendeu assim, a gente não é perfeito, a gente vai ter coisas para estudar, mas a gente vai fazer o que for possível. Então eu me considero uma pessoa de muita sorte, né? Eu sou uma pessoa sortuda, assim, que as pessoas certas apareceram na hora certa. Sou bem religiosa. É porque você sai do Paraná, aí vai trabalhar, gente, numa agência de pesqueira lá em Pernambuco, isso tudo ainda com o nome masculino lá, tudo isso aqui. Aí chega em Pesqueira, de repente mudou, né? Fala, não, agora eu vou resolver essa minha vida que não tá dando mais. Sim. Aí você troca e na agência lá, porque Pesqueira é uma cidade pequena, né? Como é que foi isso? A agência do Banco do Brasil é um lugar assim, né? Que a cidade inteira vai para a agência do Banco do Brasil. Como é que foi essa receptividade lá da Marcela? Quando ela finalmente apareceu? Mas que tem uma coisa muito interessante que gera até muita confusão. É muito natural, embora errôneo, o povo atribui, mas que no Nordeste o povo puxa peixeira, que o povo é brabo, que o povo não sei o quê. Gente, o povo lá, eu peguei no auge da seca. O povo estava preocupado em comprar água. Tipo, as pessoas estavam preocupadas em beber, né? Quando eu cheguei, já tinha passado a fase do gado morto, que isso acontece com 2, 3 anos já. Então, lá, por incrível que pareça, e mesmo sendo uma cidade extremamente religiosa, né? Maioria católica. A aparição de Nossa Senhora teve, né? Então, Quem conhece... Eu sou católica praticante, então tem uma história muito bonita, né? A Pesqueira, a cidade do doce, da graça e da renda. Né? É bem legal a história, gente. Recomendo estudar, que é bem legal. E então, na cidade foi bem interessante, né? Foi uma surpresa, obviamente. Porque a cidade pequena, quem não conhece, né? Para quem está assistindo a gente, é assim: é o prefeito, é o padre e gerente de banco. É sempre assim, gente. É mó divertido. Delegado, né? É delegado, faltou delegado. Né? Bem lembrado. Gente, é mó divertido isso. Então, assim que eu fiz o meu processo, e meu processo, diferente da maioria das pessoas, eu sou bem sistemático, tô repetindo porque eu sou mesmo, né? Então, eu saí um dia com o menino, voltei com Marcela, né? Então, ele foi muito diferente nesse aspecto, sabe? A receptividade, mas foi muito boa, gente. Foi muito boa. Foi bem interessante, a agência foi bem recebida. Quer dizer que eu não tive problema? Não. Vou estar mentindo aqui se eu falar que não tive nenhum problema. Mas foi legal e eu tive boas lições. E até repetindo, voltando, qual que é a lição que eu tive? Né? Quando eu vim para São Paulo, o povo pensa assim, São Paulo é o povo mais evoluído, o povo aqui mais avançado. Mentira. Quando na cadeia de necessidade de Maslow, lá, sempre confundo o nome, né? As pessoas em São Paulo, pelo menos no meu círculo, elas não estão mais necessidade de alimentação ou segurança.
relação na parte social. Socialmente, eu cometer preconceito é bom, às vezes. Se eu quiser entrar num grupo específico, eu preciso ter uma postura preconceituosa. Depende muito da esfera que eu quero entrar. Então, ou seja, o povo tem tempo para ser hipócrita, o povo tem tempo para ser ridículo, tem tempo para ficar em rede social dos outros comentando besteira. Lá no Nordeste, não, gente. Eu conheci tanta gente simples que estava literalmente preocupada. Agarrado no serviço, né? Para comer, para beber. Para acordar 3 horas da manhã para cortar pau pro gado. Então, eu não sou nordestina, mas eu sou de coração. Me considero nordestina de coração mesmo. Sou extremamente apaixonada por pesqueira, por Pernambuco, principalmente, né? Então tem muito a ver com isso, sabe? E quando eu digo problema na agência, tive problema na agência. Eu cheguei terminando com banheiro, por exemplo. A história que mais se repete nas pessoas trans é banheiro. Isso é um mito, sempre, sempre. Eu cheguei a ter uma funcionária na época que ela falou, Marcela, a gente fez uma reunião aqui, a gente concorda com o teu nome, concorda com você, mas a gente não quer que você use mais o banheiro feminino. Aí foi uma das poucas vezes assim na vida que eu tive que abandonar a agência. Fui no Morro da Graça rezar, subi o morro pra ir lá, visitar um cliente também. E aí que eu tive uma surpresa, uma grata surpresa. Eu tinha um funcionário meu bem conservador, vamos supor assim, padrão conservador. Por que eu vou falar padrão? Um homem com 50 e poucos anos, homem branco, hétero. Religioso, né? Tinha todos os motivos do mundo para deixar o circo, porque dessa reunião que essa funcionária queria fazer, eu não participei. Eu falei, gente, não consigo. Não consigo. Até porque, como eu sou gerente geral, eu não podia dar o luxo de simplesmente, façam isso. Eu não posso obrigar. Eu preciso deles para vender para mim. Eu preciso deles para trabalhar para mim. Né? E esse rapaz, esse senhor, foi lá e defendeu. Gente, não, Marcela, ela fez a mudança, ela tem o direito e acabou. Então, a lição que eu tive daquilo ali. Fé não determina preconceito. Eu vi pessoas ateias, extremamente pessoas evangélicas, que aceitam, que super de boa em relação a isso. Havia como pessoas ateias super preconceituosas. Idade também não determina preconceito. Eu vi gente já com 80 anos que me tratou como Marcela, com super educação, me tratou bem. E eu já vi gente de 15 anos falando besteira, né? Já vi destruída, gente. Já vi gente com juiz, né? Gente com mestrado, doutorado, falar um monte de asneira, besteira, né? Enquanto que eu vi gente semi-analfabeta que soube respeitar. Então, o estigma do preconceito, da ignorância, não tem padrão. Não tem um padrão. Tem gente ali que... E por aí vai, gente. Então, essa foi uma lição que eu tive muito profunda e que... legal, né? Interessante. Sim. E essa é uma questão que você falou que também reflete muito nas estatísticas, né, que a gente tem. Porque o preconceito não tem um perfil, né? E também não tem a ver, muitas vezes, com a criação também, né? Total. Muitas vezes é algo ali do círculo em que a pessoa decidiu se inserir depois da vida adulta. Sim. E aí, nos últimos anos, a gente também não teve uma política pública voltada para conscientização ou para, como a gente já falou aqui, de iniciativas mesmo de acolhimento. Mas nas últimas eleições a gente teve uma grata surpresa, que foi a Erika Hilton, né, e a Duta Salabert, que se elegeram e são as primeiras mulheres trans ali no Congresso Nacional. Você enxerga isso como uma evolução? É uma esperança de que as coisas estão melhorando? Eu enxergo sim. Eu dou até um exemplo bem legal. Né? Talvez o pessoal com mais de 40 anos, assim, vai lembrar que lá em 40, 50 anos, lá em 1960, 70, 80, era proibido ser canhoto. Né? As escolas amarravam um braço esquerdo, às vezes, ou batiam na mão para o aluno escrever com a mão direita. Ou seja, eu tinha um tio meu que tinha trauma. Ele escrevia com a direita porque aprendeu a escrever com a direita. Mas era canhoto, né? E hoje em dia ninguém mais toca no assunto. Ninguém mais conversa sobre isso. Eu pelo menos, nunca mais vi escola amarrar a mão de aluno ou usar aquelas táticas bem arcaicas de... Né, não vou nem falar. E então a minha esperança é que temas como esse, daqui a 30 anos, daqui a uma geração, talvez fique no passado. Talvez nós estejamos discutindo outro tipo de preconceito. Como eu dou, por exemplo, eu acho que daqui a 30, 40 anos vai estar em pauta se eu quero fazer relações sexuais com pessoas que têm órgãos genitais robóticos movidos por IA.
Então, tema de preconceito, e eu vou lembrar disso, se isso acontecer, nossa, eu vou falar, eu previ lá na rádio, lá no Correio lá no podcast do Brasiliense. Correio, Tipo, eu vou falar, eu acertei, tipo, gente, me dá um prêmio aqui Vamos que eu adivinhei. resgatar o vídeo, né, do YouTube pra Resgatar o mostrar, vídeo, comprovar que você falou. Então, a minha esperança, que eu penso assim, infelizmente, a sociedade ela vai mudando, ela sempre tem, né, que essa questão do preconceito, mas eu acho que nós estamos evoluindo, né? E a Erika Hilton, que inclusive fez o prefácio do livro, Sim. né, tem uma admiração, gente, surreal por ela, a Duda também, as duas deputadas, né? Então, acho que nós estamos conseguindo, aos poucos, ocupar os lugares, né? A frase do momento é essa, ocupar os lugares, né? Tem muito lugar que eu nem... que eu faço questão de ir assim, não, é importante eu existir ali, é importante eu estar ali. Normalizar e ocupar os lugares, normalizar isso, né? Eu sou uma das poucas gerentes geral do sistema financeiro, pessoas trans, por exemplo. Faço questão de estar ali, normalizar, né? Vão ter que me engolir, literalmente. Agora, uma outra coisa, uma outra vertente também é essa questão da cirurgia de redesignação Isso. sexual. Você foi fazer essa cirurgia na Tailândia. Por que a Tailândia? Então, a Tailândia, ela é um grande centro cirúrgico desse tipo de cirurgia, né? Os principais cirurgiões do mundo se encontram na Tailândia. O principal do mundo, que é o Dr. Kamal, que foi com quem eu fiz, né? O que eu posso dizer é o seguinte, primeiramente a burocracia, né? No Brasil, tinha que esperar 2 anos, por exemplo. Aqui, pede laudo até dos antepassados, duvidar, mas na época eu precisaria do laudo psiquiatra, laudo psicológico, assistente social, por exemplo. Hoje em dia facilitou um pouquinho mais, mas é muita burocracia e teria que esperar os 2 anos também, né? Lá na Tailândia, é um centro de referência. Nós temos a Leia T que operou lá, a Ariadna que operou lá, né? Então, grandes personalidades operam lá. E lá o Dr. Kamal, né, ele faz, em média, 2 cirurgias por dia, 6 dias por semana, 11 meses no ano. Então, faz as contas, dá mais de 500 cirurgias por ano. Tudo que é problema possível e imaginável, ele já viu umas 500 vezes. Muito, muito. Ele faz isso, gente, ele faz com maestria isso. Faz com uma... Não precisa nem falar, assim, é surreal. O centro cirúrgico dele, né, ele criou um império lá, existe. Então, o custo também é um pouco mais barato, né? Mas na época eu optei muito pela Tailândia por esses 2 anos. Optei também por essa questão de qualidade, né? A estética do Kamal é surreal, é muito boa, né? E pela essa experiência larga. Tem um lado ruim, gente. O lado ruim é um voo de 25 horas praticamente, né, gente? Eu ganhei uma almofadinha, que é aquelas almofadas de hemorroida, sabe? Que tem um buraco, né? Que é um buraco no meio. Volta. Gente, foi o voo mais longo da minha vida. São 2 voos, né? Tem uma conexão em Dubai. E assim, eu revezava o traseiro, sabe? No avião. Ficava assim de um lado, daí ficava do outro. Daí, nossa, foi tenso. A viagem de volta mesmo. Um país que não fala inglês como primeiro idioma, né? Embora todo mundo no centro cirúrgico fale o inglês, fale o idioma. O inglês na época não era tão bom também. Hoje em dia tá melhor, mas na época era mais simplesão. Mas assim, é referência. O Kamal, ele é referência. Tanto é que todos os médicos brasileiros, todos, não vou dizer todos, né? Posso afirmar, né? Mas todos os médicos do mundo que querem ficar bom nesse tipo de cirurgia, vão pelo menos conhecer o Kamal, sabe? Vão lá ficar uma semana, ele tem um treinamento também pra isso. Tipo, vão lá acompanhar de perto. É mó legal, gente. É bem... Eu tenho um pouco dessa... foram dias maravilhosos que eu tive lá, assim, mesmo com todo o processo, com toda a dificuldade. Tenho saudade. E qual é o maior entrave que você ainda tem hoje? Qual é o maior preconceito que você sofre hoje? Assim, eu digo, em São Paulo ou em outra cidade? Ou assim, na rua, as pessoas às vezes, né, quando reparam alguma coisa... Enfim, como é que é hoje a vida da Marcela? Eu acho que assim, o preconceito por si só ele já fala o quão ruim ele é. Eu tive uma situação que eu passei por um assalto em 2020, finalzinho de 2020, e aonde ali eu tive um pequeno espectro do quão mau é o ser humano, de quão perverso que ele é. Por quê? Porque depois de 6 meses, né, e quando eu fui prestar de novo depoimento, eu fiquei 3 horas, né, com os delegados e investigadores na minha cara.
Ó, a casa caiu, você é culpada. A casa caiu, ó, confessa. Ó, você é amante do bandido. A quadrilha já denunciou você já, tá aqui. E vinha com os papel muito sem vergonha, trocado 15 vezes, assim, pra dar a impressão que foi mesmo daquilo ali. Então eu fiquei 3 horas, assim, que, assim, horrendas, assim, sabe? Eu chorei 3 dias seguidos depois que eu saí daquilo lá. Mas como assim? Você foi assaltada, foi na delegacia. Sim. E prestar queixa, obviamente, do assalto, como todo mundo faz. Sim. E eles te acusaram de ser namorada do bandido. Isso. Porque assim, eu sou uma mulher trans. Na visão deles, com palavra errada, até travecão, travesti, né? Não com palavra errada, mas assim, eu sou culpada. Se eu sou uma pessoa trans, eu já sou culpada. Não interessa, né? Eu já sou culpada, eu já nasci culpada. Se eu tiver numa sala que tiver, por exemplo, 30 pessoas e sumir um celular de alguém, pode ter certeza que a melhor pessoa que vai olhar vai ser pra mim. O meu lugar, o que a sociedade espera que eu esteja fazendo, é programa. A visão que eles têm de mim, assim, eu estar numa posição de poder dentro de uma agência bancária é uma afronta. É uma afronta pro patriarcado, pro protecionismo, né? Então a dedução deles, o pessoal não tinha pego nem o inquérito inicial, que foi o policial que foi no dia fazer os... Registrar a ocorrência lá. Registrar a ocorrência. Não tinha nem pego isso. É simples. Tipo, tem várias pessoas envolvidas ali. Eu fui vítima. Era auge da pandemia, gente. Tava naquela auge daquela primeira onda. Morrendo gente adoidado. Né? Eu tava tomando conta de uma agência em 3 pessoas tomando conta de 2 prefixos. Eu almoçava depois das 6 da tarde. Não almoçava, aliás, né? Eu jantava. Eu não ia no banheiro. Até hoje tem problema de intestinal por causa de ir no banheiro. Né? E quando chegou no policial, matamos a charada. É simples. É o travecão. É o travesti. Entendeu? Precisamos investigar. É simples. E eles pensam isso. O triste é que, assim, poderia ser uma tática, poderia ser uma coisa assim, não, vou tentar por ali, vou pressionar. Não, eles pensam isso. É sempre a pessoa... Isso acontece não só com pessoas LGBTs, acontece com pessoas negras, acontece com pessoas... sabe? A gente já nasce culpado, já nasce... E isso é muito triste, isso é extremamente triste. Cheguei a passar por um processo interno do banco também, onde mesmo sem prova fui acusada. Fui acusada em processo do banco, daí eu falava, gente, tudo bem. Eu não sou advogada, mas quando eu quero acionar o juridiquês, né? Falei, gente, eu exijo prova. Exijo prova. Não tem. Então, desculpa. Nunca tive desculpa, né? Se não tem, não pode acusar, né? Então assim, acabou que... É o estigma, sabe? Em qualquer situação que acontecer, sempre vai ter um estigma de achar que eu sou culpada, de achar que eu sou promíscua. Gente, as pessoas pensam pra mim, né? Eu brinco no livro que eu sou zerogâmica. Por que zerogâmica? Zerogâmica é pra explicar pros os ouvintes, pra quem estiver assistindo também. Porque estavam um dia uns amigos discutindo sobre poliamor, sobre outras constituições familiares, né? Eu falei, gente, o dia que... Eu associei, né? Monogamia, zerogamia, né? O dia que eu deixar de ser solteira, eu tô feliz já. Né? Se eu tivesse 1% da vida sexual ativa que o povo pensa que eu tenho, gente, eu já tava dando mais chute na cerca. Desculpa falar palavrão, desculpa se pode ou não, né? Não mas o povo pensa literalmente que eu só faço sexo o dia inteiro, né? Que isso não é mentira, isso é a mais pura verdade. As pessoas têm essa visão. Porque as pessoas ligam, né? Às vezes liga mulher trans com essa questão da sexualidade, né? É garota de programa. Total. E que não é, na verdade, não é assim, né? A vida não é assim, né? A gente vê... E uma coisa até que me perguntaram outro dia, eu não soube responder. Tem diferença entre mulher trans e travesti? Não. Na verdade, não. Travesti é uma palavra política, né? Eu posso dizer assim, tanto é que não existe travesti homem. É uma palavra... É uma questão, assim, de apropriação da palavra. Travesti é a palavra que seria, como é que posso dizer, marginalizada. Virou uma palavra pejorativa, isso. Né? Daí o que você faz? Quando você quer acabar com o termo, você se apropria dele. Por isso que hoje em dia, né, tanto a Erika Hilton, como a Duda, como outras mulheres trans também, fazem questão, travesti. Porque como é que eu apropio de uma palavra? Como é que eu tiro o valor dela? Se apropriando dela. Tira o pejorativo, né? Tira o pejorativo. Isso eu acho genial, gente. Isso eu acho uma inteligência muito bacana.
Quando eu consegui entender isso, eu acho genial. Então, mas não tem diferença nenhuma, não. Já associaram no passado, travesti quem não quer operar, mulher trans, não tem nada a ver. Tipo, tem mulheres trans que têm a disforia, ou seja, não querem o órgão genital masculino. Tem mulheres que não têm, e nem por isso são menos mulheres. Tem mulheres trans ativas, que gostam de ser ativas. Eu tenho uma amiga minha que ela gosta de ser ativa. Isso não faz dela menos mulher. Né? Então é mais ou menos isso. E até para concluir a questão do assalto, depois de muito tempo eu fiquei pensando assim, gente, tá, eu sou uma mulher branca, né? Sou formada, tenho pós, falo inglês, sou do Sul, né? Isso Do Paraná, né? Paraná, então tem um preconceito que o povo tem com quem não é do Sul ou Sudeste, né? E eu sofri 10%. Daí uma amiga minha falou bem assim pra mim, não, Marcela, você sofreu 80% do que uma menina trans da rua também sofre. Porque para eles, o fato de eu ser branca, o fato de eu ser formada com pós-graduação, o fato de eu saber idiomas, o fato de... Qualquer fato não interfere. Mulher trans, o adjetivo, né? O trans, ele sobrepassa tudo. Então eu sou culpada, acabou, né? Então, talvez o fato dessas características minhas evitou que eu fosse levado pro porão para bater até fazer confessar. Talvez evitou isso, não sei. Não sei. Né? Mas eu acho que é essa a realidade. Então o preconceito ele traz esse estigma. O estigma de você sempre ser errada, de você sempre ser julgada pelo teu resultado, né? Posso também complementar que homem branco cis pode errar. Se tem uma sala com 100 pessoas ali, 80%, se ele não entrega uma meta, acontece, é mercado. Se é uma mulher, já piora, ó, tá vendo? Ó? Não dá, botar a mulher em saída nisso, ó. Né? Qualquer errinho que a gente cometer, já dançou. Se é uma pessoa negra, tem um viés de preconceito, ó. Tá vendo, ó? Não adianta, né? Não tinha um deputado que falou uma vez do Rodrigo Pita lá, que era um negro de alma branca. Eu lembro dessa fala, gente. É um absurdo que o cara falou. Então, associar competência com cor, tipo assim, com, né? A cor da pessoa. Então, naturalmente, eu tenho que sempre demonstrar que eu sou... Tem que estar sempre 4 vezes provando o competente. seu valor. Muito. E tem hora que cansa, gente. Eu sou vendedora nata, gosto de vender, gosto de falar, gosto de gerenciar pessoas, mas tem hora que cansa. Então, você tem que sempre estar comprovando o seu valor eternamente. No primeiro deslize que cometer, vamos falar, ó, tá vendo? Travecão, travesti, ó, tá vendo? Tá pensando em sexo, certeza. Ó, se for promovida, vamos falar, ó, tá dando pro chefe. Não sei qual falar tá dando também, mas assim, tá fazendo sexo com o chefe, tá? O teste do sofá, né? Vamos sempre associar, gente. Infelizmente é isso, mas gradativamente a gente tá mostrando nosso valor e tá ocupando os lugares. E isso também tá ligado à questão que você comentou no início da hipersexualização dos corpos, né? Do consumo da pornografia e tudo mais, né? Sim. Sempre relacionam a isso. Sim, sim. Gente, é cultural, né? Brasil é o país que mais consome pornografia trans. Ponto. Então a gente sempre vai ser associado com isso. Sempre não, né? Mas por enquanto a gente é associado com isso. E não tem problema nenhum a pessoa gostar de fazer sexo. Assim como tem um monte de pessoas cis que gostam de fazer sexo, ninguém fica falando nada, né? Não teve um casal na Faria Lima esses dias que foi pego fazendo sexo ao vivo? Casal cis, hétero. Alguém falou alguma coisa? Não. Agora vai um casal de gay dar um beijinho, se ali na rua, na novela, pra você ver se... gente, a casa caiu. Meu Deus, que absurdo. No meu tempo não tinha isso. Gente, então tem a ver sim com a hipersexualização das pessoas. E isso é triste, né? Mas gradativamente está mudando isso e mostrando que a gente não é só um corpinho bonito, a gente tem muita cuca no lance. Agora, o nosso tempo está quase acabando, Marcela. Eu queria... O lançamento do livro é amanhã, no Shopping Guatemi, Livraria da Vila. Isso. 19 horas. Vai ter bate-papo com a autora? Isso, então, o lançamento é no Shopping Guatemi, na Livraria da Vila. Né? Começa às 19. Eu sempre gosto de levar uma palavrinha de uns 15 minutos. Inclusive, se eu quiser perguntar alguma coisa e tal... Eu sou bem aberta, gente. Eu gosto de falar. Se me der microfone, eu não paro de falar nunca mais, sabe? Então, eu convido todo mundo a que tiver por aí, tiver disponível, né? Vai ser bem legal, né? E o livro, ele traz muito essa mensagem de letramento, né? Eu gosto muito dessa palavra também, recentemente, letramento. Então, em cada capítulo, eu sempre botei uma pílula, que eu chamo. Um pequeno... Tem uma mensagem, né? Em negrito ali em cima. Eu não quero conhecer a história da Marcela. Eu acho um saco, eu não quero ler biografia, não gosto de ler biografia. Leia só os pílulas, né? Porque com isso você vai ser um cidadão melhor.
Você vai ver, assim, como não cometer as gafes, de como não errar, né? Você vai poder normalizar um pouco mais. Então, o livro também, ele é um pouco de letramento sobre isso. Uma espécie de guia, né? Você até usa no livro, não quero tratar de guia, mas é um guia ali, né? Sim, sim. Então, na verdade, acaba sendo, né, um referencial. E quem sabe, por exemplo, daqui a 6 meses, a pessoa passou por uma situação que tem um funcionário na empresa assim, assado. Opa, a Marcela comentou sobre esse assunto. Vou lá no livro da Marcela, só não tem sumário no final, mas assim, vou pesquisar o que ela falou sobre isso. Né? Então, eu acho que pode ser uma... eu fiz com essa intenção também, de ensinar. E se no final de tudo eu conseguir ensinar uma pessoa, gente, já ganhei o dia. Além da questão do pronome e do banheiro, o que mais incomoda? Acho que é ignorância. Ignorância. O julgamento excessivo, né? As pessoas e também a falta de empatia, né? De não se colocar no lugar das pessoas, não se colocar no nosso lugar, né? Eu vejo muito julgamento, né? As pessoas tratam prostituição, ou mesmo pessoas trans, como eu já disse, promíscua. E volta e meia eu escuto falar, eu nunca faria isso. Não, porque isso eu não faria. Gente, pense bem. Pessoa expulsa de casa com 13, 14 anos. Na escola, não respeita o nome. No emprego, não consegue. Né? Então fica até uma pergunta pro ouvinte, né? Pra quem. Quantas pessoas trans você já abraçou na tua vida? Quantas pessoas trans você já convidou pra tomar um café? Já convidou pra conversar? Já falou sobre outro assunto. Gente, adoro Marvel, adoro filme de herói, adoro um monte de coisa. Sou marceneira, sou urife, faço um monte de outra coisa. Que também não é só ter monotemático, não é só sobre isso. Então, é isso, busquem informação, conversem, normalizem e aceitem, conversem, respeitem, né? A pessoa está num processo de mudança, não é transição de gênero, é afirmação de gênero, é a palavra mais correta. Então, assim, é isso, busquem luz, né? Diria mestre Yoda, né? Tipo, busquem conhecimento, né? Minto, o ET Bilu, né? Que falava, né? Busquem conhecimento, né? Busquem conhecimento. Tipo, nossa, essa antiga, essa revelei minha idade essa agora. Foi, não, mas Mestre Yoda eu também gostava. Eu assisti também. todos os Star Wars, assisti tudo. Então é isso, busquem conhecimento, busquem informação, né? O conhecimento é libertador, você ter e normalizem. A gente existe, a gente vai continuar existindo, né? Por mais uma frase boa que eu lembrei. Combinar de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Tem uma muito aqui essa frase, né? Mas a frase principal é essa. O pessoal combinou de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E não vamos morrer não, gente, né? Uma música que eu gosto muito é a música do Belchior, que tem uma versão do Emicida, Amarelou, que é Se ano passado eu morri, esse ano eu não morro, né? Morro, se ano passado eu morri, esse ano eu não choro. Morro. Essa música eu choro, né? Tem apanhado demais. Tenho chorado, tem chorado demais. Se ano passado eu morri, esse ano não morro. Então o recado que eu diria até é isso, assim, gente, não vou morrer não e vou causar muito ainda. Pois é, foi desde 2017? Quando foi que você assumiu? Foi 2017? 27 de maio de 2017. É porque tem data exata, porque eu sou sistemática, tá, gente? Então, eu marquei um salão, eu botei um mega hair de 50 centímetros, coisa mais linda, mega hair ali. Então, pelo meu modo de ser, que eu marquei o salão. A partir de agora, a Marcela, né? E é isso, né? Um aprendizado, gente. Tipo, eu não fui até uma outra normalização. Eu não fui uma criança afeminada. É muito natural o povo achar, mas de criança eu brincava de boneca. Não, gente, era proibido. Eu não podia chegar pro meu pai, eu quero uma Barbie. E até porque não tem nada a ver. Né? Não existe isso de menina veste rosa, menino veste azul. Isso não existe, gente. A menina pode brincar de carrinho, pode brincar de futebol, o menino pode brincar de boneca, né? Então, mas além disso, eu não poderia expressar nada, mesmo que levemente, o meu desconforto. Inclusive, assim, eu sou uma mulher trans, bissexual, diria até... Já vi questionamento sobre isso já. Tipo, eu gosto de uma menina, por exemplo, já perguntaram, por que operou então? Daí quando o povo fala isso, dá vontade de pegar a lousa, né, do bonequinho da sexualidade. Vamos lá. Orientação sexual é por quem eu gosto. Identidade de gênero é como eu me identifico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então você tem que desenhar para a pessoa, bem didática, como matar a pessoa, mas você não pode matar. Não pode gastar o réu primário à toa, né? Então é mais ou menos isso, sabe? Tipo, e
até me perdi o que eu tô falando no começo, mas eu acho que é isso. Então, você estava falando dessa questão da menina veste rosa, menina Sim. veste azul, essa questão de identidade, de... Porque não existe isso, assim, só que eu não tinha liberdade. Se eu chegasse pra minha mãe, eu não tô entendendo, tipo assim, eu não gosto desse universo que estão me colocando. Que não era uma criança afeminada, né? Que você Nunca, começou a falar. verdade, isso. Eu nunca me deram opção pra não cortar o cabelo. Eu sempre tive cabelo militar, praticamente. Sabe aquele cabelo curtinho? Então, quando o cabelo chegava no meio da testa aqui, já ia lá. cortava. Porque, nossa, e minhas irmãs, cabelo comprido sempre. Sempre estigma, né? Então, nunca foi dado nem a mínima opção de... você tá feliz? Você tá bem? Tá tudo bem? E sempre com aquela martelada na cabeça, assim, meu Deus, tem uma coisa errada comigo, tem uma coisa errada, assim, aquela confusão. Por ser religiosa também, eu demorei muito para fazer as pazes com a minha fé e com o meu credo, demorei muito, porque eu me achava pior que a pulga da mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque como assim? Se eu tenho um prato para comer, comida para comer, se eu tenho uma casa para morar, como que eu tô me sentindo mal? Né? Então, eu me sentia muito, 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 muito mal. Tanto é que quando eu fiz meu processo em Pesqueira, lá tem uma diocese, né? É uma cidade importante do ponto de vista religioso. E eu fui conversar com o bispo na época. E o bispo falou bem assim, daí eu contei, bispo, Dom, eu parei de comungar, por exemplo. Para quem é católico sabe que a comunhão é muito importante, né? O momento da comunhão. E ele falou bem assim, por quê? Por que para comungar? Porque para Deus só importa a nossa capacidade de amar. Então, inclusive, eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha fé. Tipo, bem resolvida. E foi o que me guiou também, inclusive, durante o processo de mudança, de afirmação de gênero. Porque, gente, os amigos, muitos vão embora. Os que ficam são verdadeiros, mas muitos amigos vão embora. Familiar não tinha, né? Na época não deram muita bola. Meu pai não conversa comigo até hoje. Meu pai não conversa comigo. Minha mãe conversa um pouco, sim, mas não muito, né? Então é isso, assim, As sabe? irmãs? As irmãs... Não. É que assim, é engraçado porque, gente, eu posso falar, não é falando mal não, né? Mas o paranaense é um povo muito fechado, gente. A gente não dá bom dia, né? Não, se alguém for do Paraná, não me xingue, por favor. Mas não é todo paranaense que dá bom dia. Eu dou bom dia porque eu não moro lá, faz tempo que eu não moro lá, né? Então, naturalmente, já não era uma, assim, sabe aquela família mancha de pintinha, assim, que fica com todos os filhos embaixo do braço e tal? A gente nunca foi não foi esse tipo de criação, não foi esse tipo de... Mas... Gente, é sozinho. Você fica... É literalmente Harry Potter da vida ali, porque você fica esquecida. Você te excluem. Daí é muito fácil, até mesmo em conversando com a minha mãe depois disso, né? Mas tem que entender que pra gente é difícil. Ok, mas foi você que expulsaram de mim. Mas vocês ainda tem um entre vocês. E eu que fiquei sozinha. Meu pai me proibiu de falarem comigo. Qualquer pessoa da minha família. Tipo, eu fiquei completamente isolada. Né? Eu tenho uma prima minha do coração, que é a minha grande admiração, que eu admiro até hoje, que foi a única pessoa que literalmente, quando eu contei, demorou 10 segundos. Ok, Marcela, chamou pelo nome correto já, ok, beleza. Demorou 10 segundos, mas já foi natural depois disso. O resto foi proibida. Eu já fui proibida de ir no enterro do meu tio. Eu tive um tio meu que me ensinou a dirigir. Tem boas lembranças, numa Marajó. Gente, aquele carro gigante. Nossa. Grande aquele carro. Aprendi a dirigir na Marajó e, assim, não me deixaram no enterro dele. Porque senão eu ia causar um grande problema na família. Tive que amargar isso, assim, né? É triste, né? Tipo, você não poder se despedir de um parente que você gosta, né? Mas, sabe? Faz parte. Marcela, pra gente encerrar, quais os planos pro futuro? Olha, tem muitos planos, né? Gente, eu sonho muito, tá, gente? Eu sonho muito. Então, a princípio, eu ainda quero insistir muito nessas áudios, escrever outros livros sobre o tema, me aprofundar em redes sociais, LinkedIn, né? Quem puder me seguir lá, Marcela Bosa, né? Com S, B-U-S-A. E Marcela simples mesmo, com só um L, né? E com A normal. Também quero ver se consigo investir um pouco nessa parte audiovisual também. Então, eu tô pra fazer um projeto que seria de mostrar vieses, né? De não salientar tanto aos estereótipos de sofrimento e tal. Eu quero fazer um projeto audiovisual justamente pra... Não, gente, uma pessoa trans que tá bem com família. Vamos contar a história legal aqui. Uma pessoa trans que seja extremamente boa no que faz, né? Sem o aspecto tradicionais. Por isso que é vieses, né? Então...
Adorei, gente. Adorei escrever. Adorei o mundo das artes, o mundo da comunicação, assim. Acho que eu tô meio viciada já e meio elétrica ainda. Então, os próximos passos seria isso. Lançar o livro em outras capitais também. E quem quiser palestra, alguma empresa e tal, eu gosto de falar, gente. Se me der microfone, não paro não, tá, gente? Então, vai ser sempre uma alegria. Ok, Marcela, muito obrigada pela sua presença aqui. Sucesso no lançamento do seu livro. E já fica o convite para você voltar ao podcast do Correio. Eu e a Aline Brito agradecemos muito a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigado, gente. Agradeço mesmo. De coração. É isso, o podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima.